Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de geofísica. Hoje a gente vai continuar a nossa parte de tratamento de dados batimétricos, tá? E eu vou começar uma sériezinha que a gente vai ter alguns vídeos sobre um software específico de aquisição, de planejamento, aquisição e tratamento de dados batimétricos, tá? Que é o Hydromagic. Não é o software mais comum que se usa no Brasil. O software mais comum que se usa para fazer batimetria aí nas consultorias da vida é o HiPAC. Mas a gente não tá com a licença do HiPAC funcionando. Então, esses softwares são todos pagos. O software que a gente tem que tá funcionando e que é um software que tem se mostrado bem interessante é o Hydromagic. Então, eu vou dar uma aulinha para vocês conhecerem um pouquinho. O HiPAC é muito parecido o modo de funcionamento. Então, vai dar para vocês pelo menos conhecerem um software, entenderem como é que funciona. Para depois, vocês conseguem várias coisas que vocês vão aprender que vocês vão conseguir extrapolar para outros softwares, tá? De coleta de dados batimétricos. Então, vamos começar falando da versão. Eu vou mostrar para vocês agora a versão mais atual, que é a 9.1.64, se eu não me engano. Mas no final desses vídeos, no último vídeo, eu vou passar um exercício para vocês. Só que esses, como eu já falei, né? O software é pago. E para vocês fazerem um exercício, vocês vão usar uma versão demo, uma versão de teste. Só que a versão de teste dessa última versão não tá deixando fazer as coisas. Então eu vou passar o link para vocês de uma versão de teste mais antiga para vocês conseguirem fazer o exercício. Tá? A versão desse que eu vou mostrar para vocês é a que está no site do Hydromagic. Eu vou estar disponível ali no AVA o link do site, se vocês quiserem baixar. Vocês podem baixar a versão demo e conseguem pelo menos olhar, mas não conseguem fazer nada efetivamente no software. Dá para abrir alguma coisa e tal, mas não dá para fazer nada. A versão full, que é a versão que eu estou usando aqui, ela precisa de um pendrivezinho, que está plugado já aqui no meu USB. E para funcionar, ela nem abre se não tiver a licença plugada no USB, tá? Que mais? Eu vou apresentar o software nesse primeiro vídeo. E aí depois Depois eu vou fazer outros vídeos falando de como fazer o planejamento, de como fazer o tratamento mais especificamente. Espero que vocês gostem. Então vamos. Bom, essa é a carinha do Hydromagic, tá? Aqui a gente tem uma primeira coisa. Eu acabei de abrir ele, mas ele sempre abre o último projeto que foi aberto, tá? Se vocês abrirem aí pela primeira vez a versão que vocês vão baixar do site, vai abrir um projeto demo. Em Minas, eu acho até os dados que eles estão colocando no projeto demo deles, um projeto exemplo. Esse aqui eu tô usando o computador do meu marido, e aí ele tem também, eles trabalham com esse software, tem uma empresa de consultoria, faz batimetria, trabalha com esse software também, e aqui é um dado que ele coletou. Então, eu nem posso passar esse dado para vocês, mas a gente vai usar como exemplo. Tá. Então, de cara, a gente vê que tem essa parte maior da tela aqui, que é onde vão aparecer os dados, onde aparecem os mapas, os dados coletados, as linhas planejadas, aparece tudo nessa parte grande aqui, nessa parte principal da tela do programa. Em cima, a gente tem uma série de botõezinhos com coisas úteis, tá? A gente tem aqui um menu lateral do lado esquerdo que tem cada pastinha, ó, tem uma pastinha para os mapas, uma pastinha para as matrizes, aí você vai escolhendo o que você vai mostrar. Por aqui que a gente também consegue importar cada uma dessas pastinhas, ó, dado bruto, soundings é o dado tratado, dado de sidescan, waypoints, comentários, bordas, seções que são as linhas planejadas. As bordas são a área de interesse, né? Os polígonos de delimitação de área de interesse e rotas. Tá? Em cada pastinha dessa, a gente tem um menuzinho relacionado com o que ela é mesmo. Ó. No Maps eu consigo importo um arquivo de mapa. É muito interessante você ter um mapa,
um mapa de base da região que você está fazendo a sondagem. É muito mais fácil de fazer a sondagem, até para planejar, para você saber aonde é o seu planejamento. Então você precisa de ou uma figura georreferenciada, uma imagem de satélite, uma carta náutica, alguma coisa georreferenciada para poder colocar embaixo e trabalhar por cima, para você se localizar, tá? Aí tem várias coisinhas aqui, ó, dados brutos. A gente pode importar dados coletados, mas como eu já falei, né? Esse software, ele pode ser usado para aquisição de dados também. Quando você vai adquirindo os dados, você vai salvando e eles vão ficando nessa pastinha aqui de dados brutos. Ó. Cada arquivo que você salva, ele vai salvando aqui nessa pastinha. Mas a gente pode também importar dados que não foram salvos aqui nesse projeto direto. Posso remover todos, posso processar esse dado. Quando eu processar o dado, eu vou gerar as sondagens. Aqui já está gerado, né? Mas eu vou gerar as sondagens, os soundings, que é o dado já tratado, tá? E aí, cada uma dessas a gente consegue, tem um menuzinho bem específico, tá? No Boundaries aqui eu consigo desenhar, consigo adicionar uma outra que já esteja desenhada, consigo importar de um arquivo de texto. Mas aí eu vou falar um pouquinho de alguns desses menus aqui mais especificamente nos outros vídeos, tá? Aqui para gerar sessões, ó, tudo por aqui. Aqui em cima a gente tem algumas funções básicas e muitas delas estão repetidas aqui do menu do explorador de projeto, né? Então aqui a gente tem as funções básicas de arquivo, ó, novo projeto, abrir projeto, salvar projeto. Ele vem com uma configuração padrão de salvar automaticamente a cada 60 segundos, mas você pode mudar isso, mas é bem interessante para não perder as coisas, né? Aí tem aqui, ó, o import map, download. Nesse download, o import map eu já mostrei, né? O download map, você consegue escolher alguma fonte, ó. Google Maps, Bing Maps, Nokia Maps, OpenStreetMaps. Aí você passa os vértices, as coordenadas dos vértices e salva um arquivo que ele importa. Esse ENC aqui são as cartas náuticas americanas. Então, pra gente não adianta, mas se estiver trabalhando nos Estados Unidos, você escolhe qual que é a carta náutica que ele faz o download e já coloca direto. Aqui é só a ordem das coisas que estiverem na tela. Aí aqui, no padrão do drag, eu clico e arrasto o mapa. Aí o zoom de seleção. Zoom total, que aí ele dá um zoom em toda a sua área. Vou selecionar aqui de novo. Rotacionar anti-horário. Rotacionar horário. Aqui umas ferramentas para medição de distância diária. Ó, de distância eu crio uma linha e ele mede a distância, tá? Eu posso, por exemplo, ver, ó, qual distância que foram essas linhas planejadas aqui. Muito normal querer saber isso. Deixa eu tirar os dados coletados e os dados tratados de cima. Aqui, ó, a gente tem linhas planejadas nessa sondagem aqui. Qual que era a distância entre essas linhas? Eu venho aqui, no vértice. Qual que era a distância? 4,96, 5 metros, ó. Mais ou menos 5 metros entre linhas eles estavam fazendo nesse levantamento. Heading up, para manter sempre norte para cima. Moving map, ele vai se mexendo de acordo com o movimento do barco durante uma navegação, uma aquisição de dados, né? Ah, ó, o scroll também faz zoom. Ele é bem empírico. Aqui, options, tem um monte de coisa. Acho que é o menu mais importante. Tem um monte de coisa misturada. A gente tem aqui, ó, uma abinha que define as unidades, né? Sistema de medição, quais são as unidades da posição, da velocidade diária, de volume, da velocidade do som.
de medidas horizontais, medidas verticais. Aí, essas 3 próximas aqui tá relacionado com aquisição de dados, tá? Nessa abinha Devices é onde a gente adiciona os equipamentos que a gente vai usar para fazer coleta de dados. Porque esse software, ele integra os dados dos equipamentos. O que ele faz? Eu plugo uma ecossonda nele, no computador, eu plugo um GPS no computador, eu plugo um sensor de movimento no computador, configuro nessa aba aqui, e aí ele vai juntar todos esses dados, sincronizar todos esses dados, e aí depois vai tratar. Ele já vai sincronizar o dado do GPS com o dado da ecossonda com o dado do sensor de movimento, tá? Na verdade, todas as nossas ecossondas, a gente consegue plugar o GPS direto nelas, então não precisaria do software para fazer essa sincronização. Mas já um MRU não dá para plugar direto na sonda, então para a gente colocar um sensor de movimento aqui nessa história, a gente necessariamente precisa de um software desses para fazer a sincronização e a junção dos dados, tá? Mas o software, ele facilita muito a sua vida. Mesmo que dê para colocar o GPS direto na ecossonda, se você tem o software, se você vai usar o computador, é legal plugar tudo no computador, que ele faz todo o gerenciamento dos dados, tá? Então, essa é uma aba importante para coleta de dados. A segunda também, a terceira, que é a calibration, que é onde a gente coloca os offsets. Lembram dos offsets? A distância do transdutor, da face do transdutor até a parte superior da superfície da água, tá? Que é quando a gente vai considerar isso fixo, a gente tem que colocar por aqui. Se tem sensor de movimento, se a própria ecossonda já tem um sensor de variação de altura, aí os offsets do sensor de movimento. Então, aqui é importante, aqui ó, é a abertura o ângulo de abertura do transdutor. Então, tem várias coisas que a gente tem que colocar aqui. Se a gente vai usar norte verdadeiro, ou se vai usar bússola com norte magnético. Aí aqui é o RTK, porque o RTK ele pode ser usado pra gente, porque o RTK tem uma boa precisão na vertical, de variação de altura, então é possível usar para medir, para usar para sensor de variação de nível, né, em tempo real. Então a gente pode usar também o RTK, aí a gente pluga também o RTK nele, diz qual é a altura da antena e tal, e tem que setar aqui nesse menuzinho, tá? Então essas 3 aqui são bem importantes para aquisição. Eu vou falar depois de novo, fazer um exemplo. Aqui coisas de mapa, escala, se vai vai mostrar a linha da navegação, se vai mostrar a frequência a profundidade na baixa frequência, porque no caso aqui ele sempre considera que você está usando um ecobatímetro de dupla frequência, uma alta e uma baixa. A cor do fundo, qual que é o desenhinho do barquinho que você vai usar, coisas de mapa. Aí aqui side-scan, se a gente estiver coletando side-scan, também tem as características, os ângulos do side-scan, a gente não falou ainda, mas a gente vai ter aula sobre side-scan, offsets, aí grid, se você vai mostrar grid, se não vai, esse diz aqui, eu nem me lembro o que é. GPS, aí os alarmes também são interessantes falar nessa aula, porque você pode setar alarmes, ou não só alarmes, mas você pode falar assim, se eu chegar numa profundidade abaixo de tanto, eu quero ou que pare de sondar, ou que soe um alarme para me avisar. Se eu for para uma profundidade acima de tanto, eu posso que ou pare de sondar, ou que soe um alarme para me avisar. Isso não só com relação a profundidade, mas com relação a várias coisas, ó. GPS, qualidade do sinal do GPS, você pode definir qual que é o mínimo para ele te avisar ou para ele parar de sondar. Às vezes perde o sinal do GPS, continua sondando e nem percebe.
E aí, aquele dado que você sondou enquanto não tinha sinal do GPS, você perde, porque você não tem posição. Então, pode ser interessante. Aqui, nesse segundo é o lugar de profundidades. Vou te mostrar como é que é o menu. É todos parecidos, tá? Primeiro você habilita e aí você coloca os limiares. Aqui, nesse caso, é profundidade mínima e máxima. E você vai dizer se você quer que ele pare de gravar ou soe o alarme ou as duas coisas. Tá? Velocidade máxima. Na verdade, só velocidade máxima. Se você quer que ele pare ou soe o alarme. A borda, se você quer que ele... Se ele sair da borda, você vem aqui, seleciona qual que é a borda. E aí, o que ele vai fazer? E se ele atravessar, se ele sair muito da sua linha planejada, também é a mesma coisa. É útil. E aqui tem um último menuzinho, que tem várias questõezinhas. O que mostra no rodapé do ecograma, várias outras coisas, configurações do sistema, se a gente vai, tipo, deixa ter proteção digital do Windows, se deixa habilitar economia de energia, várias coisas aleatórias, por isso chama miscelânea. Configuração do ecograma, como as cores do ecograma. Tem um monte de coisinha que dá para setar por aqui. Tá? Que é isso, a gente vai vendo com o uso, você vai achando, aprendendo e percebendo o que ele pode fazer. Tá? Então esse é o menu que tem mais coisa. Options, ele é bem genérico, né? Tem muitas opções de várias coisas. Aí continuando aqui, a gente tem um botãozinho para gravar. E aí, como eu já falei, as coisas meio que se repetem. Eu posso gravar apertando aqui, posso gravar digitando F9, começa e para gravar, ou eu posso vir aqui, ó. Começa a gravar também. Aí F10 para parar. Aí aqui eu posso para eu ir para próxima linha planejada, não, para anterior, para próxima, para eu parar o alarme, cores da profundidade, manual, tá? E muitas dessas coisas ou elas estão aqui ou elas estão aqui em cima, né? Então a gente tem, ó, um menu file que tem de novo os mapas, a questão dos projetos, para importar alguns dados, para exportar alguns dados, né? Para carregar as configurações de fábrica. Aí o edit é só desfazer e refazer. Aí view, o que a gente quer ver, se ele muda de aparência, ele muda a forma dos botõezinhos, dependendo se você quiser. Aí aqui no Options, é a mesma coisa que tem ali. A gente tem as preferências. Aqui a gente consegue mexer no sistema de coordenadas. Quando a gente cria um projeto novo, eu vou criar com vocês, a gente já escolhe o sistema de coordenadas, mas aqui você pode mexer. Aí, questões de mapa e cores de profundidade, mesma coisa de lá. Aí no Survey, aqui a gente pode começar e parar a gravar, ir para próximas, para sessão anterior ou para próxima. Aí aqui para ele ir automaticamente para a próxima sessão. Se você quiser fazer um waypoint, salvar um waypoint, salvar um comentário. E aqui zoom e tal, e para desenhar a borda, que também seria aqui. Então esses são os menuzinhos. Aqui junto do Project Explorer tem essa outra aba aqui embaixo, ó, que é a dados de navegação. Ele é útil para quando você vai coletar dado, tá? Quando ele aparece aqui, todos os dados dos equipamentos que estão plugados e mandando dados pro software. Então é legal dar uma conferida antes de começar, se tá vindo dado coerente, se tá tudo certinho aqui, ó. Posição, profundidade, nível, se você estiver medindo maré em tempo real, velocidade do barco, várias informações do GPS, informações do sensor de movimento, aparece tudo aqui. Velocidade do som da água que está sendo considerada. Então,
tá tudo aqui, tá? E aí aqui embaixo a gente tem mais duas janelinhas, que é uma janelinha que só diz o que ele tá fazendo, que é a atividade em tempo real. E aqui embaixo, do lado, uma que é o indicador de direita e esquerda, que é para navegação também. Quando você está navegando, ele fica dizendo quão distante você tá da tua linha planejada para a direita ou para a esquerda, tá? Certo? Então, esse é o software, tá? O Hidromagic. Na próxima aulinha, eu vou mostrar para vocês como é que a gente monta o barco, né? Para fazer a navegação, para coletar os dados. E como é que a gente planeja as linhas de navegação usando esse software, tá bem? Então, até a próxima.